Essa live de hoje eu trouxe um tema aí que é para a gente falar sobre os contratos de manutenção de pequenos projetos. O que que eu quero dizer com pequenos projetos, tá? Porque muitas vezes quando a gente pensa em contrato de manutenção ou quando a maioria pensa em contrato de manutenção, a gente acaba pensando em projetos maiores, né? Acaba pensando, pô, vou pegar uma obra grande, vou pegar uma indústria, vou pegar uma obra um pouco maior. Porém, a gente consegue partir com um contrato de manutenção desde uma pequena empresa, desde um pequeno negócio, desde uma residência. A gente consegue partir de qualquer tipo de serviço, né? Não precisa necessariamente nem eu vender o equipamento e nem necessariamente ser uma obra grande. Primeiro ponto que eu quero abordar aqui é sobre valor de contrato para pequenos projetos. Quanto cobrar por uma pequena instalação? Porque quando eu falei lá na semana do contrato de manutenção, eu falei na aula anterior, eu dei muito exemplo assim com base de cobrar R$100, cobrar uma visita técnica, cobrar algo assim. Só que nem sempre isso é possível, até pelo porte da instalação, né? Vamos supor uma instalação de um motor de portão numa residência, né? Estou pensando assim numa situação bem básica, né? Pô, quanto que hoje o cara cobra para fazer uma instalação no portão? Sei lá, R$500, 600, 800, 1.000, né? Vai ficar ali dependendo do tipo do portão. Claro, tem gente que faz ali por 250, 300, mas não é o nosso caso, né? Então, vai ficar naquele projetinho basicão. Eu não tenho como cobrar R$100 por mês do cara se o equipamento todo custou 500, 600, 700 reais, que custou R$1.000. Não tem muita lógica, né? Então, sempre quando eu falo em valor de contrato, mesmo de grande projeto, de pequeno projeto, a conta que eu faço, a conta que eu sugiro fazer, é sempre a mesma. Qual que é a conta aqui? Atendimentos anuais divididos por 12. O que eu quero dizer com isso daqui? Se a gente pensar numa instalação pequena, a quantidade de atendimentos que eu vou fazer por mês, ela vai dar menos do que um, né? Por exemplo, um motor de portão vai ser menos que um. Eu não vou fazer uma manutenção por mês, eu vou fazer, sei lá, preventivo uma a cada 90 dias, talvez no começo, quando eu recém instalei, uma a cada, na primeira visita, talvez meio ano para se fazer um primeiro atendimento. Então, se eu pensar em atendimento mensal, essa conta aqui vai ficar difícil de eu conseguir fazer. Então, vamos fazer ano, que daí fica mais fácil a gente depois ir voltando e refazendo essa conta. Deixa eu só anotar um negócio aqui que eu lembrei e eu quero falar na sequência para vocês. Tá. Deixa eu só anotar um negocinho aqui que eu lembrei agora. Eu não posso esquecer para depois falar. Então, ali vou falar atendimento anual. Parará. Beleza. Então tá. Então o que eu vou fazer? Vamos supor esse exemplo aí do portão, né? O que eu vou fazer? Cara, eu tô só... Desculpa, só para eu anotar aqui. Garantia mais atendimentos. Só para eu não esquecer, galera. Eu não tinha anotado isso daqui, é importante eu falar. Beleza, voltei. Então, se a gente for pensar o seguinte aqui. Vamos supor que a gente vai fazer 4 atendimentos no ano. Entre atendimentos preventivos e atendimentos corretivos. Tá? Se eu for fazer 4 atendimentos por ano, eu vou pegar o valor do meu atendimento, vamos supor que o valor do atendimento seja R$100. Volto a falar, é apenas um valor de exemplo, né? Tem gente que cobra mais e tem gente que cobra menos. Só para arredondar aqui e para ficar fácil até para minha cabeça para fazer as contas, né? Então, se eu cobro R$100 o atendimento, obviamente eu vou ter meus R$400 num ano. O que eu vou cobrar do cliente numa situação dessa? Eu vou cobrar os 400 dividido por 12. Então, esses 400 dividido por 12, deixa eu pegar minha calculadora aqui, que não sou tão rápido assim. 400 dividido por 12 vai dar 33,333333333. Então, isso daqui vai dar 33
33 mensais. Beleza? Então, a gente chegou a um valor onde eu estou considerando um atendimento de um ano inteiro. O quanto que eu precisaria cobrar por mês para cobrir os 4 atendimentos por ano. Tá, Wagner, de onde que veio esses 4 atendimentos por ano? Isso daí vai ser muito o dia a dia de vocês, tá? Isso daí vai ser muito o feeling, né? O sentimento de vocês e também a qualidade do equipamento que está lá instalado. Deixa eu até duplicar isso daqui e escrever aqui embaixo. Então, esses 4 atendimentos, eles também vão estar atrelados à qualidade do equipamento. Por quê? Quando você pega uma instalação nova, tu está começando do zero. Foi você que foi lá e instalou, né? Aqui nós estamos falando de situações onde muitas vezes o cliente já tem e tudo mais. Quando você está fazendo uma instalação do zero, você sabe a qualidade do equipamento, é você que está instalando, você tem período de garantia, garantia do fabricante, a sua garantia, então tem tudo isso daí. Agora, quando você está pegando uma instalação que já existe, de alguma outra empresa que fez essa instalação, você precisa também ter uma ideia da qualidade do equipamento e da instalação. Vou dar um exemplo aqui. Eu, há uns anos atrás, peguei uma indústria para fazer um contrato de manutenção, né? Não é um exemplo do mesmo porte, mas só para a gente ter uma ideia. Peguei uma indústria com umas 50 e poucas câmeras para fazer manutenção. Eles já tinham um contrato de manutenção, mas não estavam contentes. Pô, como que eu vou oferecer um contrato de manutenção para 50 e poucas câmeras que eu não conheço? Eu nunca tinha atendido aquele cliente, não sei quais são as câmeras que estão instaladas, não sei nada do que tem lá. Então o que a gente teve que fazer? A gente teve que fazer uma avaliação em toda a infraestrutura para tentar imaginar quantos atendimentos seriam necessários por mês, no caso lá como era um serviço maior, né? Por mês, ou por semestre, ou por quinzena, da forma que fosse. E a gente chegou num número X. Eu e o meu sócio que cuida da parte técnica, a gente chegou num número, eu acredito que X atendimentos por mês vão fechar com a necessidade que a gente tem lá. Jogamos uma gordurinha em cima e pau na cara. Enviamos para o cliente, foi embora. Nos primeiros meses da instalação, nós tomamos prejuízo, porque nós consideramos uma média, né? A gente pegou, previu lá o que estava acontecendo e falou, poxa, vai ter tantos atendimentos mês. Só que nos primeiros meses, a gente pegou, vamos dizer assim, o resto da instalação da outra empresa. Então tinha um monte de conector oxidado, um monte de caixa de vedação aberta, então conector com problema lá, era tudo câmera IP, cabo com problema, e por aí vai. Então a gente pegou N problemas mesmo, que a gente só viu quando estava com a mão na massa. E quando a gente começou, até o meu sócio falou assim, cara, eu acho que nós erramos na conta. Porque os 2 primeiros meses foram prejuízo, literalmente prejuízo. O que eu cobrei não foi suficiente nem para pagar as horas técnicas lá no cliente. Só que eu, na ocasião, ainda falei para ele, né? Falei, cara, calma, relaxa, vamos deixar rodar mais um tempo, o contrato era de 1 ano, né? Vamos deixar rodar mais um tempo e vamos ver. Se chegar lá pelo 6º mês e tiver ainda nessa situação, a gente tem que voltar a negociar de alguma forma com o cliente, né? E assim foi, acho que até o 4º, 5º mês a gente teve prejuízo. Dali para frente estabilizou e entrou até abaixo da média que a gente havia imaginado. Tá? Depois que a gente conseguiu resolver todos aqueles pepininhos, foi para baixo da média que a gente havia pensado. Então essa quantidade de atendimento vai ser muito do dia a dia, né? Muito de você ir lá, ter uma ideia do que você já tem feito, né? Pô, eu normalmente faço manutenção de CFTV, uma instalação nova. Quantas manutenções normalmente, manutenções corretivas dão num ano? Quantas manutenções preventivas eu precisaria fazer? Então essa quantidade de atendimentos é muito da tua percepção dos equipamentos que você instala. Quando você faz uma instalação com bom equipamento e a tua instalação é boa, a tendência de manutenção corretiva é muito pequena. Vai cair aí naquelas situações de realmente ter dado algum problema,
de dar uma descarga elétrica ou mesmo defeito de fabricação do equipamento, que aí tu vai ter uma garantia do equipamento para cobrir. Então, a manutenção em si ela acaba sendo rara. E aí eu vou dar um pulinho aqui no assunto, eu vou pular um pouco do que eu tinha colocado aqui, que vem um ponto, deixa eu mudar aqui só, que vem um ponto atrelado a isso daqui, que eu vejo aqui uma grande dificuldade de conseguir se vender contrato de manutenção para clientes menores em virtude disso daqui, que é um medo da quantidade de chamados. Principalmente quando é de um equipamento que não foi você que instalou. Isso daqui eu vejo com muita frequência. Então o cara vai lá, faz um orçamento de um contrato de manutenção e o que ele coloca? Cara, eu acho que isso daqui vai dar um atendimento por mês. Mas é um equipamento novo, um equipamento de boa qualidade, que você vai fazer uma revisão e não vai ser necessário. Só que na hora de fazer o orçamento, para se precaver, para se proteger, acaba jogando muito para cima da realidade. E esse muito para cima da realidade pode fazer com que você não ganhe um orçamento de um contrato de manutenção. Ou, que é o outro problema, atrelado a isso, a esse medo, é limitar atendimento. Aí colocar assim, ó, um atendimento corretivo, estou dando um exemplo, tá? Um atendimento corretivo por mês e um AT preventivo por mês. Aí o cara vai lá, faz um contrato desse daqui, né? Normal, tá? Isso daqui é a coisa mais normal acontecer, fazer dessa forma. Eu já fiz muito dessa forma. Até eu tenho uma tabela que eu colocava assim, X atendimentos por mês é tanto, o outro X é outro tanto, sabe? Eu colocava muito dessa forma, usava até uma situação que o pessoal de informática utiliza, que é um banco de horas, né? O cliente pagava tipo 10 horas por mês, aí se ele não utilizasse as 10 horas eu jogava pro próximo mês, e aí ele ia utilizando dessas horas. O pessoal de informática usa bastante esse formato. Só que na segurança eletrônica isso não funciona. Na segurança eletrônica não funciona. Na informática pode ser que funcione, pelo que eu vejo da maioria das empresas de informática funciona. Mas na segurança eletrônica não funciona dessa forma. Por quê? Primeiro que o índice de defeito de manutenção, quando bem instalado, é raro. E aí você vai chegar, oferecer um contrato de manutenção preventiva ou um contrato de manutenção corretivo para um cliente, que ele está com o equipamento instalado há 1 ano e esse equipamento não incomoda, nunca incomodou ou incomodou uma vez. A partir do momento que você limitar alguma coisa, ele vai começar a fazer conta. Ele vai começar na cabeça dele automaticamente a fazer a seguinte conta, né? Pô, hoje eu uso um atendimento por cada 6 meses. Pô, o cara tá vindo aqui me oferecer um atendimento corretivo por mês, não vai fechar. Então, essa história de definir quantidade de atendimento e passar para o cliente fechado isso daqui, com essa limitação, não funciona por causa disso daqui. Porque a partir do momento que você limita, o cliente ele também tem aquela situação assim, pô, espera aí, se esse contrato tem 2 atendimentos mês, então é fácil. Então quando eu tiver algum problema eu chamo ele e acabou-se. Qual que vai ser a diferença entre eu ter um contrato com 2 atendimentos fixos ou eu chamar ele 2 vezes por mês? Qual que vai ser a diferença? Vai ser o valor, talvez vai ser 20% mais barato, 30% mais barato? Ok, mas quais vão ser realmente esses benefícios dessa limitação para o cliente? Desconto? Cara, o nosso trabalho nunca foi baseado em preço, ou não deveria ser baseado em preço, né? Então, se eu começar a dar desconto como benefício, já não é legal. Consigo fazer algumas outras situações de falar, eu vou te dar uma prioridade. Prioridade. Ok, né? Vai ser um serviço premium. Beleza. Só que na cabeça do cliente, a partir do momento que você limitou, ele vai fazer essa conta inversa de, então se eu tenho um limite lá, eu não fecho com ele e peço quando eu precisar. Porque também vai ter aquele mês que eu vou precisar e mesmo assim eu não vou chamar. Porque vou deixar lá, tem uma câmera que está parada, vou esperar mais uma dar defeito, daí eu chamo. Então uma coisa que eu não gosto
E isso daqui eu senti na prática, tá? Quando eu falo assim, cara, não é legal fazer, é porque eu fiz muito disso daqui e perdi muito orçamento. Perdi muito orçamento de contrato de manutenção, perdi muito cliente, ou deixei de ganhar muito cliente por causa disso daqui. Pelo fato de engessar o cliente por causa do meu medo. Nós como empreendedores, tem horas que a gente tem que dar, até recentemente um mentorado, eu estava conversando com ele não está aí, ele falou assim, cara, o empreendedor ele tem que dar um passo e esperar que o chão entre embaixo do pé. E tem horas que a gente tem que fazer isso daqui mesmo. A gente tem que chegar e ir lá e contar com a nossa experiência também. Contar com o nosso passado e entender a nossa experiência de falar, cara, um equipamento desse daqui não vai dar uma manutenção por mês, vai dar uma manutenção a cada 2, 3 meses. Então a gente pode calcular de uma forma melhor isso daqui sem precisar definir isso daqui para o cliente. Para nós, na hora de fazer o preço, né, na hora de definir, vamos fazer a definição. Ok, a gente vai fazer a conta, mas a gente não vai limitar com o cliente. Um exemplo, vou voltar para aquele exemplo que eu falei lá da indústria com 50 câmeras e tudo mais. Naquela ocasião o cliente falou assim, cara, eu quero atendimento final de semana. E eu, na época, né, isso faz já alguns anos, eu não tinha atendimento 24 horas, eu não tinha plantão. A gente trabalhava em horário comercial, não trabalhava nem sábado. Não tinha. E o cliente falou, cara, eu quero atendimento 24 horas, porque se parar uma câmera numa área prioritária, eu quero. Eu quase pulei fora por causa disso daí. Porque eu falei, cara, eu não tenho, como é que eu vou fazer? Aí conversa vai, conversa vem, conversei com os técnicos da empresa, o que vocês acham e tal. E aí a gente definiu um atendimento fora do horário por mês. Beleza, acabamos conseguindo fechar por quê? A gente colocou um atendimento fora do horário, só que o restante era ilimitado. Então a gente não criou assim, durante o horário comercial é X e fora do horário comercial eu tenho Y. Não, durante o horário comercial era totalmente ilimitado, ainda é. E fora do horário comercial ele tinha um atendimento. Só que eu vou dizer um número para vocês. Esse cliente está comigo há 4 anos mais ou menos. De 3 para 4 anos eu acredito. Nunca a gente fez um atendimento fora do horário comercial. E eu estava com medo de sugerir, estava com medo de fazer o contrato porque ele queria esse atendimento fora do horário comercial. Até hoje, nunca ele solicitou um atendimento fora do horário comercial. Então assim, o que eu quero dizer com isso daqui? Era o meu medo do que poderia acontecer lá no cliente que estava me travando. Talvez se eu não tivesse esse medo lá na ocasião, eu teria fechado o contrato com muito mais facilidade, talvez eu poderia ter avançado antes nesse projeto, mas não, fiquei com esse cagaço, com esse medo de como vou fazer, de quando vou fazer e tudo mais. E aí tem um ponto também que é interessante assim, o cliente fechou, mas ele não é um serviço pequeno e ele não vai querer contrato. Deixa eu pegar uma outra situação aqui. Deixa eu anotar aqui. Então o cliente fechou, mas ele não vai querer contrato, tá? Então ele só vai querer, chegou, eu tenho essa proposta aqui com um contrato de locação e tudo mais. Não, mas ele não quer, eu não quero contrato. Eu quero comprar os equipamentos e acabou. Aí o que você vai fazer? O teu equipamento vai custar R$3.000 lá, né? A venda dos equipamentos. Venda dos equipamentos. 3.000. Só que você sabe que o ideal seria a cada 90 dias, pelo menos, você fazer uma preventiva lá para ele. Então, vamos supor que seja R$100 cada atendimento seu, a cada 90 dias, num ano seriam 4, né? Então, mais R$400. Quando você for vender para o cliente, você já vende automaticamente por R$3.400. Wagner, mas por que ele vai pagar por R$3.400? Só que o que você vai falar para ele? Tá aqui o meu orçamento, R$3.400, porém você tem 12 meses de garantia, inclusive sobre a mão de obra, e também tem direito a 4 atendimentos preventivos
que isso daqui vai ser igual a maior, vai ser igual a maior vida útil do teu equipamento. O que você fez aqui? Você enfiou um contrato de manutenção nele sem ele perceber. Sem ele perceber, não no mau sentido, né? De, pô, tô enfiando. Não. Você vai conseguir entregar os benefícios para ele com uma situação aqui onde você vai dar a garantia que ninguém vai dar. Todo mundo que vai vender a 3 mil, né? Vamos supor que tu está equilibrado com o mercado. Todo mundo que vai vender 3 mil vai dar 90 dias de garantia da mão de obra e 1 ano do equipamento. Se o equipamento pifar no quarto mês, o cara vai querer cobrar um atendimento técnico. Então aqui você consegue definir essa situação. Você consegue já colocar e você já entra com o cliente. E nisso daqui acontece uma outra situação. Isso daqui acontece... Deixa eu voltar aqui. Isso daqui, deixa eu só diminuir aqui para ficar melhor para visualizar. E aí isso daqui acontece algo que eu gosto de chamar de ciclo de recorrência. Porque quando o cliente vai lá, compra o equipamento e acabou o relacionamento com você, acabou. Ele vai te chamar quando der um defeito. Quando você faz dessa forma aqui, você vai estar cada 3 meses aparecendo lá. Então ele já vai entrar na cabeça dele esse ciclo de recorrência. Ele já vai entender essa necessidade que você esteja lá a cada 3 meses. Quando acabar 1 ano, acabou a garantia. No último atendimento você já leva um novo contrato para ele. Vamos renovar aqui, eu tenho uma opção de um contrato que vai custar R$ 433 por mês, 35 por mês. Tem um serviço aqui que vai custar para você continuar com tudo isso daqui que eu estou te entregando até agora, vamos fechar aqui esse contrato de R$ 35 por mês. Acabou. Cara, o cara ele já percebeu que ele está naquela necessidade e ele não vai se opor a pagar isso daqui. Ou o que você pode fazer? Chegou lá no final. Tem um modelo novo de câmera, alguma coisa assim. Vai lá, inclui mais um equipamento e nesse equipamento você já inclui uma recorrência. Em vez de vender o equipamento, esse equipamento aqui eu vou te fazer em 12 vezes. E você dilui o preço desse equipamento aqui também. Então assim, essas estratégias de fazer o cliente ficar no teu recorrente, de o cliente ficar com o teu contato, né? Aqui vai sempre ter a necessidade de você estar em contato com o cliente para ele ver essa tua existência, né? Obviamente isso daqui também tem que ser justo, né? Não dá de a gente querer cobrar 1 hora de atendimento mensal para um equipamento que a gente sabe que precisa a cada 6 meses um atendimento, né?